E aí, meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um bate-papo. Quem está chegando aqui no meu canal de paraquedas, gente, esse canal aqui, eu conto a minha história. Depois da minha separação, depois do meu divórcio, fui morar com meus filhos em um barraco, né? Fui morar com meus 4 filhos em um barraco. E aqui, galera, eu mostro todo o meu recomeço, tudo que eu tenho feito, as coisas como estão acontecendo. E eu tiro, gente, sempre um diazinho pra bater aquele bate. Papo, né, para poder levantar o nosso astral. Eu sei que muitas mulheres que me seguem aqui são mulheres que estão no mesmo processo, né, que estão no mesmo processo, estão querendo tomar uma decisão nas suas vidas, e muitas mulheres me seguem aqui, né, para poder ver a minha rotina e meu dia a dia. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu quero começar o bate-papo de hoje falando algo muito importante para a vida de vocês. Na verdade, um divisores de água na vida de vocês. O que eu preciso falar para vocês hoje é o seguinte: tome a responsabilidade sobre a sua vida. Saiba de uma coisa, que se você não mudar a sua vida, ninguém vai ter o poder de mudar a sua vida por você. Entenda que você é totalmente responsável pela sua vida. Entenda que por mais doloroso que seja, a verdade, ela nos liberta. Sabe? Muitas vezes a gente passa a vida toda contando uma mentira pra gente. Uma mentira pra gente continuar no mesmo lugar. Uma mentira pra gente poder justificar o porquê estamos vivendo assim. Uma mentira pra gente poder continuar paralisado, pra poder continuar na mesma, né? E a gente conta tanto essa mentira pra gente que a gente acaba acreditando nela. Hoje eu quero dizer para vocês que a gente não é vítima da nossa vida. A gente não é vítima da vida que a gente leva hoje, dos resultados que a gente tem hoje. A gente é totalmente responsável, sabe? Por tudo na nossa vida, a gente tem essa responsabilidade. E enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não colocar isso dentro do nosso coração e da nossa mente, a gente não vai evoluir, a gente não vai mudar. Porque a gente precisa saber aonde está o erro, aonde a gente está errando, para que a gente possa mudar. Eu aprendi uma coisa no longo desses meus 32 anos, o seguinte: que tudo aquilo que a gente não aprende, que a gente passa na nossa vida e a gente não aprende, a gente repete esse mesmo padrão, esse mesmo erro por várias vezes na nossa vida. Por várias vezes, até a gente aprender. E como é que a gente aprende? A gente aprende errando. A gente aprende reconhecendo. A gente aprende entendendo onde a gente errou. Por isso que é muito importante você reconhecer e entender a responsabilidade que você tem sobre a sua vida. Porque assim, ó, se você ficar sempre procurando um culpado para culpar a situação que você vive, a forma que você vive, você nunca vai ter a autorresponsabilidade de você mudar. Porque se as pessoas que fazem, então essa mudança não depende de você. Entendeu? Então, quando você entende que o problema foi você, o erro foi você, a situação, quem trouxe para sua vida foi você, você começa a achar um ponto do erro e começa a trilhar um caminho para você começar a acertar. Durante muito tempo na minha vida, eu contava essa mentira para mim. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre me achei vítima por algumas situações que eu passei lá atrás. E realmente, as situações que eu passei lá atrás, foi situações que eu passei lá atrás da minha infância. E naquele tempo, realmente, o que acontece com a gente, quando a gente é criança, a gente somos realmente vítimas, né? Porque a criança, ela não tem a responsabilidade sobre a sua vida, ela não tem a responsabilidade sobre as suas decisões, ela não tem maturidade para fazer escolhas. Mas quando a gente é adulto, a história já muda, sabe? Quando a gente já é adulto, a gente tem que viver como adulto, sabe? Eu já falei em outros vídeos e vou repetir aqui novamente.
O salmista diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora que eu sou homem, eu preciso fazer coisas de homem. Mesma coisa a gente é mulher. Quando a gente é criança, a gente é criança. Quando a gente é mulher, a gente é mulher. E a gente precisa agir como tal. A gente precisa reconhecer os nossos erros, onde a gente tem errado, o que a gente tem aceitado nas nossas vidas. Sabe? Nem todo momento da nossa vida a gente é vítima. Muitas vezes são as escolhas que tomamos. Somos os caminhos que trilhamos. Somos as situações onde nos encontramos e não fazemos nada para sair daquela situação. Às vezes a gente prefere viver ali naquela zona de conforto, naquela vida ali parada, sabe? Sem procurar evoluir, sem procurar fazer nada. E os anos vai passando, as oportunidades vai passando. E a gente chega um momento na nossa vida que a gente fala: eu tô assim, né, por conta disso ou por conta daquilo. Uma vez eu conversando com uma mulher, ela falou assim a mim: eu não estudei porque meus pais não pagaram meus estudos, eles não tiveram condições, então só estudei até o ensino médio, não fiz. Poxa, gente, tudo bem que nossos pais não tiveram condições, que é a realidade da gente, mas a gente pode, né? A gente pode trabalhar, a gente pode pagar um curso, a gente pode pagar uma faculdade, então não é desculpa. Sabe? Muitas vezes na nossa vida a gente procura tudo para colocar desculpa. A gente coloca desculpa nos nossos pais, a gente coloca desculpa no nosso esposo ou na nossa esposa, a gente coloca desculpa nos nossos filhos. A gente sempre procura a quem culpar, sabe? É um vídeo que eu tava assistindo, o rapaz falou assim: já reparou os gordinhos? Eu até me encaixei nisso, né? Já reparou os gordinhos? Ele sempre fala que a culpa às vezes é do metabolismo deles, que não funciona, que eles são gordinhos, é porque sempre a gente procura, é o metabolismo, é isso, é aquilo, e nunca a gente se responsabiliza. Não, eu sou gordinha porque eu como mal, porque eu não me exercito, entendeu? A gente tem que entender, sabe? É porque quando a gente coloca a culpa em alguém ou em alguma coisa, a gente tira de nós, né, a responsabilidade, a gente tira de nós a responsabilidade da mudança. Então, se realmente a gente quer mudar, a gente precisa entender que temos que parar, sair daquela zonazinha de onde a gente é vítima, para se colocar num lugar onde a gente é protagonista da nossa própria vida, para que a gente possa tomar decisões certas e fazer escolhas certas. E o momento é agora. Talvez você diga: Gabi, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos. Se você está respirando, se seu coração está batendo, ainda tem tempo de você refazer sua vida, de você buscar algo na sua vida. Gabi, mas eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É mais um motivo ainda. Você tem que dar exemplo a seus filhos, sabe? Seus filhos têm que ver em você a garra, a motivação para você mudar, sabe? Para você evoluir, para você crescer, para você prosperar. E isso depende de você, porque até a palavra de Deus diz que o homem ele só colhe aquilo que ele planta, né? Se a gente planta coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente planta preguiça, se a gente planta desculpas, a gente só vai colher vitimismo. Mas quando você planta coragem, quando você planta força, quando você planta determinação, você vai colher sucesso. Então, assim, você precisa se levantar. Você precisa olhar para você, para sua situação e dizer: até quando eu vou viver assim? Até quando a minha vida vai ser essa vida? Sabe? Você pode ser melhor, só basta você querer. Só basta você querer. Sabe? Quando eu recomecei a minha vida, há 1 ano e 4 meses atrás, eu olhava para mim e eu me sentia vítima de tudo. Tanto que se pegar uns vídeos meus aí atrás, eu me sentia vítima. Eu achei que tudo na minha vida era culpa do meu companheiro, tudo na minha vida era a situação, isso e aquilo. Mas depois, por isso que a importância de ler e a importância de estudar, depois que eu entrei para a faculdade, depois que eu comecei a ler, né? Eu já lia, mas agora uma leitura diferente, mais focada, e comecei a ouvir coisas diferentes, a estudar coisas diferentes. Eu lembro que eu assisti um vídeo de um homem de 1 hora de relógio, ele falando sobre a responsabilidade, sobre a nossa vida. E ali, gente, foi o divisor de água da minha vida, porque eu entendi que a situação que eu estava, juntamente com meus filhos, morando em um barraco, com 4 filhos, e toda essa situação não era culpa de ninguém, era minha culpa.
era minha responsabilidade. Eu estava plantando, eu estava colhendo o que eu plantei lá atrás. Aí tem pessoas que falam, Gabi, mas teve traição, teve isso, teve aquilo, teve abandono, teve isso, teve aquilo. Gente, ninguém nos obriga a ficar em lugar nenhum. Ninguém nos obriga a ficar em lugar nenhum. A gente permanece em lugares onde a gente passa por muitas situações da nossa vida desagradáveis porque a gente quer, porque a gente permite. Sabe, eu sei que tem mulheres que dependem dos seus maridos, eu sei que tem mulheres que dependem deles financeiramente, dependem do marido. Então mude essa realidade, porque você não tem que estar com uma pessoa que te humilha, que te machuca, que te abandona, que te deixa passar necessidade, porque você não tem um trabalho, porque você não tem como se manter. Porque se você tem vida, se você tem perna, você tem braço, você pode trabalhar, você pode correr atrás, você pode buscar. Você só não faz isso se você quiser ficar parada na zona de conforto. Tem escola, tem creche para colocar seus filhos, certo? Tem auxílio que o governo dá para ajudar qualquer mulher, sabe? Tem várias portas. Eu sempre digo, se o homem morrer, e aí? Você vai morrer e se enterrar juntamente com seus filhos, junto com ele? Não. Você vai ter que levantar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que buscar. Se for preciso um tempo, você andar um pouco para trás. Não é andar para trás, andando para trás, como é que se fala? Perdendo, não. É andar às vezes para trás para pegar força. Uma flecha, quando ela vai alcançar o alvo, primeiro ela é puxada para trás para pegar força, sabe? Para pegar impulso, para quando soltar ela ir direto ao alvo. Às vezes a gente precisa, às vezes você tá morando de uma forma melhor, você precisa alugar uma casa menor, você precisa fazer algum ajuste na sua vida que automaticamente você vai achar que você está regredindo, mas você não está regredindo. Você está dando uns passos para trás para pegar aquele impulso para você ir com tudo para frente. Então, assim, às vezes as pessoas não querem dar esse passo. Às vezes, muitas mulheres estão acomodadas a viver uma vidinha, aquela vida, e não tem coragem de fazer nada. Quantas mulheres, elas dependem e confiam totalmente no que o marido traz. Não que isso seja errado, mas a gente, mulher, independentemente de ter o nosso marido que nos traga, que faça, a gente tem que procurar também fazer alguma coisa para a nossa vida. Eu creio que dentro do coração de todas as mulheres existe um sonho, e esse sonho precisa ser vivido. Existem metas que precisam ser alcançadas, sabe? E a gente precisa, fazer alguma coisa, né? Precisamos. Eu mesma, imagine, depois da minha separação, se eu não tivesse um trabalho, se eu não tivesse uma estratégia, se eu não tivesse coragem, se eu não tivesse força, como é que eu estaria hoje? Sabe? Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho 1 ano e 4 meses separada, mas já comecei a construir minha casa. 1 ano e 4 meses separada, terminei meus estudos, meu último ano do ensino médio. 1 ano e 4 meses separada, estou no 2º semestre da minha faculdade de teologia. 1 ano e 4 meses separada, já tirei minha habilitação de carro. 1 ano e 4 meses separada, estou aqui nesse estúdio, que é meu estúdio, onde eu trabalho, sabe, de depilação, que eu montei depois da minha separação. Então, assim, a gente pode fazer, a gente pode alcançar quando a gente determina que a gente não quer mais, que a gente não aceita mais viver aquela vida, entendeu? A gente, mulher, a gente precisa fazer algo por nós. A gente precisa ver o além, ver o futuro, porque assim, ó, gente, hoje a gente tá nos nossos relacionamentos, tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, mas amanhã a realidade pode ser outra, sabe? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ficar sempre, a vida toda, vivendo na plateia e aplaudindo pessoas que estão chegando ao pódio? Você pode chegar ao pódio, você pode também estar ali no palco e pessoas te aplaudirem na plateia. Gente, a vida de preguiça não vai nos levar para lugar nenhum. A vida de série na Netflix, na Prime Video, vídeos no YouTube, não vai levar a gente para lugar nenhum. Passar a vida toda sonhando e colocando planos no papel não vai nos levar para lugar nenhum. Precisamos nos movimentar. Precisamos fazer alguma coisa acontecer.
Porque se você não fizer, ninguém vai fazer isso por você. Vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos, vai passar 10, 20 anos e você vai estar na mesma. E você vai ver muitas pessoas ao seu redor crescendo, evoluindo e você na mesma. E depois você vai chegar e quando conversar com alguém, a única coisa que você vai saber fazer é se vitimizar. Dizer o quanto que a vida foi injusta, o quanto que essa oportunidade não chegaram até você, o quanto que a sorte nunca bateu na sua porta, sabe? Porque você hoje na sua vida não procura fazer nada. E para muitas mulheres, eu ainda vou além, sabe? Muitas mulheres que eu vejo, né, que uma boa parte da sua vida, elas só vivem ali, vivendo da sua aparência, da sua beleza, da sua juventude, e ali trabalha, ganha aquele saláriozinho e se arruma, e é unha, e é cílios, e é bronze, e é cabelo, e é isso, e é aquilo, e todo final de semana tá embalada, e todo final de semana tá bebendo, tá curtindo e não procura fazer nada da vida. E o tempo passa, a beleza passa, e aí amanhã depois só vai saber se vitimizar. Então dê um foco na sua vida. Dê um foco na sua vida. Você pode. Você pode. Olhe para você e diga assim: eu posso. Sabe por que você pode? Porque Deus te fortalece. Porque todas as coisas podemos nele. Porque é Ele que nos dá força. É Ele que nos abençoa todos os dias. Que o sol se nasce, o sol se põe. Durante o ano, nunca falta, todo ano tem o outono, tem o verão, tem a primavera, tem o inverno, porque Ele é fiel todo o tempo. Mas tem coisas na nossa vida que dependem de nós. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa fazer, que Deus não vai fazer por nós. A parte dele, Ele faz todos os dias, mas a nossa parte precisamos fazer. Mas se a gente decidir hoje viver uma vida medíocre, se a gente decidir hoje viver uma vida sem meta, sem foco, sem objetivo, saiba que até quando não plantamos nada, também tem resultado, porque também não colheremos nada. Não é sobre só o que a gente planta, é sobre também o que a gente não planta. Sabe? A palavra do Senhor diz que Ele nos deu uma vida para ser vivida, uma vida de abundância, uma vida de qualidade. É essa vida que Deus quer que a gente tenha, sabe? Ele quer que a gente tenha uma vida com sentido, uma vida que traga sentido na vida de outras pessoas. Você já imaginou que você só tem uma vida e o que você tem desperdiçado tanto a sua vida com coisas que não vai te elevar a nada, com coisas que não vai fazer nada na sua vida? Pense que os anos passam rápido. Um dia desse a gente era criança, um dia desse a gente estava correndo, um dia desse a gente estava andando sem blusa, correndo na rua, um dia desse a gente estava pegando folha e fazendo comidinha e panelinha, um dia desse a gente estava com nossas bonecas na mão. E hoje somos homens e mulheres. Olha a idade que a gente tem. Muitas já passaram dos 30, outras já passaram dos 40 e o tempo está voando e a gente não tem feito nada. Somente se vitimizando, somente murmurando, somente reclamando, somente procurando a quem pôr a culpa na nossa vida, que levamos a culpa é nossa. Porque não importa o que fizeram com a gente lá atrás, o que importa é o que a gente pode fazer na nossa vida a partir de agora. Porque se você começar hoje mesmo, plantar coisas boas na sua vida, resultados bons na sua vida, coisas boas irão acontecer com o seu futuro, sabe? Não precisa ter pressa, precisa você movimentar, você fazer. Ah, eu vou começar a fazer hoje para amanhã. Não, é um tempo. A gente planta, a gente rega, né? A gente cuida. E uma hora vai sair alguma coisa. Às vezes a gente diz, mas demora, porque
antes de sair, a raiz precisa se enraizar ali na terra. E muitas vezes quando a raiz está ali, a gente realmente não vê. Mas uma hora brota e a gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa dar o passo. Porque Deus, ele só vai nos dar o chão quando a gente der o passo. Ah, mas eu estou orando. Ore e se movimente. Ore e faça alguma coisa. Porque até a oração, até a fé, sem uma obra, ela é morta. A palavra do Senhor diz que ali estava o povo de Israel, saindo do Egito, da casa da servidão, indo a caminho do deserto. E ali o coração do faraó se endurece. E ele vê que ele libertou o povo. Ele diz, não, eu vou atrás desse povo. E pega todo o seu exército e vai atrás do povo de Israel. E quando ele vai, na frente daquele povo, tinha ali o mar. Atrás de si o exército e na frente do povo o mar. E aí Moisés olha e vai clamar a Deus. E Deus diz, por que tu clamas a mim? Mande que o povo marche. Quando o povo começou a andar, quando o povo começou a marchar, o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Às vezes você quer que o mar abra para você. Às vezes você quer que um milagre chegue até você. Às vezes você quer que o sobrenatural de Deus aconteça com você. Mas para isso, minha amiga, mas para isso, meu amigo, você precisa marchar. Você precisa colocar o pé na água. Para aí sim o seu milagre acontecer. E você atravessar aquele mar com os pés enxutos, com pés secos. Que essa palavra hoje, esse vídeo hoje, encontre morada no seu coração. E que você entenda que Deus, ele não trabalha em você. Deus, ele trabalha através de você. Você precisa fazer a sua parte para que Deus faça dele. Se você quer conhecer novos caminhos, você precisa mudar a rota. Se você quer viver coisas diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Fora isso, minha amiga, se não for assim, o resto que lhe disser é tudo mentira e ilusão. Então, toma posse dessa palavra. Assiste esse vídeo, se possível, assista de novo. Compartilhe com quem precisa ver essa mensagem. E mude. E mude. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu tô preparando um vlog maravilhoso para vocês. Então curte aí, galera, meu vídeo. Deixa um coração. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E um beijo. Até mais.